depois. É, que eu vou pôr para gravar aí. Ótimo, beleza, Daniel. Tranquilo? Ô, Felipe, então, pode começar. Só iniciar com os testes, antes de iniciar aqui com a apresentação, vocês conseguem visualizar aqui a tela? Só um teste de visualização. Antes de eu iniciar com o material, eu estou apresentando aqui agora um slide. Está aparecendo uma tela só, escrito módulo projetos. Perfeito, pronto. É isso mesmo, era só para checar se estava aparecendo. Vamos iniciar, então, justamente esse o nosso conteúdo do dia, né? Vamos trabalhar sobre discutir aqui sobre o módulo de projetos do CIPAC. Então, pelo que eu entendi, vocês nunca usaram, né, o módulo de projetos do CIPAC, então eu vou vou dar um contexto geral aqui do módulo e vou mostrar para vocês uma proposta de fluxo que pode ser utilizado, mas que também pode ser adaptado dependendo do fluxo que a instituição que vai usar o módulo usa. Né? Porque, no geral aqui, os projetos, eles são submetidos e novos documentos são adicionados ao projeto. Né? Então, tem parecer técnico, parecer jurídico, tem parecer financeiro, tem despacho, né? Pode ser gerado também despacho, minuta, nota técnica, são documentos que são anexados ao projeto no momento em que ele estiver sendo trabalhado por uma pró-reitoria específica ou mesmo pela pró-reitoria de planejamento. E quando eu estiver mostrando aqui a proposta de fluxo, vocês podem ir me direcionando se está ok ou não, ou se é diferente, porque a proposta de fluxo que eu vou mostrar é a proposta de fluxo padrão do módulo, né, que vem da UFRN, semelhante à da UFRN, e aí pode ser diferente, né, varia de instituição para instituição, mas tem como o módulo de projetos é um módulo mais flexível, digamos assim, existe a possibilidade de estar realizando alteração na situação do projeto para que ele meio que se adeque ao fluxo da instituição que vai usar. Então, a ideia geral do módulo de projetos é o registro de todos os projetos que tramitam dentro de uma universidade. Né? Então, tem os projetos têm vários tipos. Aqui na UFRN tem umas classificações. Eu não sei se existe na UFSJ essas classificações de projetos, mas aqui na UFRN a gente tem classificação A, tem classificação B, C, tem a D e tem a classificação AB. Esses tipos de classificação que existem são classificações quando envolve parceria com a fundação. E existe um tipo de classificação, que é a classificação sem envolvimento da fundação, que acontece quando são os projetos somente da universidade. Muitos projetos, eles precisam, né, dessa parceria com a fundação, com uma fundação de apoio, né, nas universidades, e aí no fluxo da UFRN existe essa possibilidade, né, dessas classificações associadas a essa parceria que existe com a fundação de apoio daqui, né, aqui a fundação de apoio se chama FUNPEC, e essa fundação, ela existe, né, alguns tipos de classificação de projetos que estão associados a a classificação está associada a essa fundação que tem essa parceria com a universidade. O fluxo de negócio do nosso módulo de projetos aqui do CIPAC, ele inicia com uma submissão de um projeto, ou mesmo de um pré-projeto. Né? Então, existem as duas possibilidades, né? Geralmente é feito pelo coordenador do projeto. O coordenador do projeto, ele acessa o sistema e realiza uma submissão, e essa submissão é dividida em passos, que eu vou mostrar daqui a pouco, para a constituição desse projeto inicial, né? Desse início de projeto. Uma vez que ele já definiu todos os passos que serão seguidos pelo projeto, esse projeto é submetido, e aí ele vai cair para que sejam realizados, ele vai ser direcionado para algumas unidades, para algumas pessoas específicas dessas unidades que irão realizar os pareceres, ou indicar alguém para dar um parecer técnico, por exemplo. Além desses pareceres, né, que nada mais são do que documentos que serão anexados no projeto, ele vai seguir para ter trâmites dentro de pró-reitorias ou dentro de qualquer outra unidade que
que o gestor quiser usar dentro do sistema. E aí novos documentos serão anexados, né? Nota técnica, minuta de contrato, pode ser qualquer outro tipo de anexo que o gestor achar interessante, e aí depende da instituição que estiver trabalhando. Mas qualquer anexo, qualquer documento é possível ser anexado ao projeto. Aqui qual a proposta aqui dessa apresentação, pessoal? Eu fiz, tá, os testes no ambiente de vocês, de teste que será atualizado dia 31 desse mês, no final do mês. E para otimizar a apresentação, já que a gente tem aproximadamente 1 hora, eu coletei, né, os prints da tela e coloquei aqui nos slides, vou apresentar. Se vocês acharem necessário, eu também posso, de repente, ter uma dúvida mostrando direto no sistema. Então, essa daqui é a tela, né, de autenticação do sistema, acredito que vocês conheçam. E aqui é o painel de módulos do CIPAC. No painel de módulos, o módulo de projetos e convênios ele vai ficar mais ou menos nessa região aqui. E ele será de acesso exclusivo do gestor ou de alguma outra figura que faça parte do fluxo do módulo. E eu vou estar mostrando aqui alguns papéis agora, algumas permissões, né, no sistema, e aí elas podem estar sendo adequadas à utilização do fluxo do módulo. Vamos ver aqui os papéis. As permissões que a gente tem para usar no sistema, as principais, são essas aqui. Primeiro é o gestor projeto, que habilita o usuário a ter acesso a todos os links, né? Então, é a pessoa que vai realizar as operações dentro do módulo de projetos e convênios, e aí pode ser um ou mais servidores, dependendo do fluxo. Geralmente, o gestor de projetos, ele é alguém da Proplan, ou pode ser também de outras pró-reitorias, dependendo do fluxo de cada instituição. A gente tem um gestor alteração projetos, que é uma figura que pode realizar a alteração de uma situação de determinado projeto. Então, às vezes eu estou lá com um projeto que ele fica com uma situação Proplan em análise técnica. É uma das situações previstas, tá? Aqui no sistema. E aí eu posso, né, com o usuário que estiver com essa permissão, alterar essa situação de Proplan em análise técnica para pendente de minuta, por exemplo. Aí, quando o projeto fica pendente de minuta, ele fica esperando que a minuta seja anexado ao projeto. Temos alguns papéis, algumas permissões relacionadas à emissão de parecer. Então, tem parecer jurídico, tem emissão de análise técnica, tem parecer financeiro, tem emissão de nota técnica, e tem também, eu já falei do jurídico, não foi? Já, tem o jurídico. E existe também acabei não colocando aqui, mas existe também um parecer do recursos humanos, dependendo do projeto, né? Pode ir para a reitoria de recursos humanos, se for o caso, e realizar também o despacho, a emissão do parecer, perdão. Além dessas emissões, desses documentos, né, desses pareceres, existe também uma permissão no sistema, que será associada para autorização do projeto global, né? Às vezes precisa de uma autorização de alguém que não está disponível para autorizar no momento, então tem esse papel, digamos assim, coringa, essa permissão coringa, a pessoa que tiver com ela vai conseguir fazer a autorização a qualquer momento, e aí pode ser de qualquer unidade, de qualquer pró-reitoria, por exemplo, a pessoa que tiver associada com essa permissão consegue autorizar, é mais coringa, mais para quando alguém não estiver disponível, de repente precisar da autorização, essa pessoa ir lá e autorizar. E o emissor de despacho de projeto também, que é para despachar o projeto para um parecer jurídico, digamos assim. Vai ter uma função, né, que se chama despachar projeto, e o acesso a essa função só é concebido pelo sistema se o usuário tiver essa permissão de emissor de despacho projeto. Ele emite o despacho para Procuradoria Jurídica, levando mais ou menos aqui para o fluxo padrão do sistema, e a Procuradoria Jurídica ela pode emitir o despacho financeiro nos projetos. Uma vez que os papéis, né, os principais, foram mostrados aqui, a gente vai agora partir para uma visão, tá, do módulo uma visão geral do gestor aqui do módulo de projetos, para em seguida a gente já realizar aqui um fluxo, né, tela a tela, print a print, mostrando um fluxo de uma submissão de um projeto, e as operações que podem acontecer com o projeto após a sua submissão. Então, essa aqui é a visão dentro do módulo de projetos. Então, a gente tem inicialmente 2 abas. Existe também uma terceira aba que pode ser usada para cadastrar fiscalização,
mas acabou não entrando aqui, mas para ficar registrado existe também uma aba para cadastrar as fiscalizações de projetos, caso seja necessário. E aqui a gente tem as principais funções. A alma, digamos assim, das operações do módulo é essa aba de projetos aqui, que é acessada pelo gestor projeto. Pela permissão, pelo usuário que tiver a permissão de gestor projeto. Então ele consegue alterar a situação, ele consegue cadastrar um parecer técnico, por exemplo. Ele pode configurar os pareceres, isso aqui é bem importante, eu vou mostrar logo em seguida essa configuração que é necessário realizar antes mesmo da submissão de qualquer projeto, né? Quando vocês estiverem com o módulo em produção, uma das primeiras coisas que vocês precisarão realizar dentro do módulo de projetos é a configuração dos pareceres técnicos. Por que é importante? Porque quando alguém submeter, né, alguma unidade, algum coordenador submeter um projeto, e aí esse projeto, ele vai ficar automaticamente com o status de pendente de indicação de um parecerista, né, aqui no sistema fica com esse status inicialmente, assim que a gente submete. E o parecerista, ele vai ser indicado por tipo de projeto depois que a configuração do parecer for realizada. E aí eu vou mostrar mais à frente, vai ficar mais claro isso. A gente tem também aqui uma funcionalidade para encaminhar projeto, informações, né, funcionalidades para anexação e remoção de documentos de um projeto. Todos os documentos que são inseridos podem ser removidos, caso sejam inseridos, por exemplo, por erro, né, podem ser removidos. E aqui a gente tem algumas consultas e relatórios. Antes de realizar a submissão, eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar essa questão da configuração, que é para ficar já registrado, inclusive, que essa configuração é muito importante. Ela vai ser feita aqui nessa funcionalidade, dentro da aba Projetos. E aqui, percebam que quando o gestor de projetos ele acessa essa funcionalidade dentro do sistema, a gente tem aqui uma tela onde ele vai fazer a configuração das pessoas que irão analisar ou indicar servidores, e aí só funciona para servidores, a indicação e análise de projetos submetidos por coordenadores. Então aqui a gente tem os tipos de projeto, e o sistema ele vai listar todos os tipos de projetos que existem, e aí tem projeto de extensão, de ensino, de pesquisa, e por aí vai. A unidade de tramitação desse projeto, uma vez que o tipo de projeto é selecionado, a pessoa que irá indicar ou analisar esse projeto, ele vai ser uma determinada unidade, geralmente uma pró-reitoria, por exemplo. E aí, a partir dessa pró-reitoria, essa pessoa vai lá e vai fazer a indicação, ou ela mesma vai analisar o projeto, e aqui a gente diz qual é a pessoa que irá realizar essa operação. Então, no nosso exemplo aqui, né, e aí nesse print tem um exemplo, eu tenho aqui um projeto do tipo ensino-graduação. A unidade de tramitação dele vai ser a pró-reitoria de ensino e graduação, e o usuário que vai realizar aqui as operações com esse projeto, com esse tipo de projeto, é o Lincoln. Não sei se vocês conhecem, eu estava só fazendo aqui alguns testes. E ele que seria nosso usuário que iria realizar indicação e análise. Percebam que existe aqui o tipo de permissão que a gente atribui ao usuário. No nosso caso, a gente tem, ele pode indicar alguém para dar um parecer nesse projeto e ele também pode analisar o projeto. Isso aqui é importante, eu coloquei como observação que se a configuração for realizada antes das submissões, a pró-reitoria responsável pelo tipo do projeto já pode realizar a indicação e análise dos pareceristas desse projeto. E, geralmente, quando é submetido, dependendo do tipo de projeto, ele cai na sua pró-reitoria específica. Isso levando em consideração o fluxo padrão do módulo, tá, pessoal? Não é que necessariamente aconteça assim em todas as instituições. Aqui é mais uma visão geral. Em seguida, a gente tem a aba Projetos, temos também aqui uma aba de cadastros, que é para que seja realizado os cadastros iniciais, né? Já vem com, quando vocês forem olhar, testar o módulo, por exemplo, ele já vai vir com informações dos tipos de projetos que já são usados, por exemplo, lá pela UFRN. Então, vai ter as declarações de projetos, os tipos de captação de recursos, as situações possíveis que um projeto ele pode assumir, os partícipes, né, que aí são nada mais é do que um cadastro de pessoa física ou jurídica, né, que pode estar sendo partícipe de um projeto, as formas de captação de recurso, os tipos de projeto, né, se é de ensino, pesquisa, extensão,
inovação e por aí vai. Aí, se vocês quiserem, pode configurar também um tipo com um subtipo, né? Então, cada tipo pode ter um subtipo associado, né? Por exemplo, esse projeto do slide anterior que eu mostrei, ele é um projeto do tipo ensino e o subtipo dele é graduação, né? Então, pode realizar também essa combinação aqui quando estiverem fazendo a configuração dos tipos e subtipos de projetos. Aqui a gente consegue fazer uma associação do tipo de projeto com a captação de recurso. A captação de recurso é o tipo que será mostrado pelo sistema quando a gente estiver fazendo a submissão. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que são aqueles tipos que eu mencionei anteriormente, tipo A, B, C, A, B e sem envolvimento com a fundação, e os técnicos de projetos. Uma coisa que é interessante, né, só para deixar também registrado, é que esse módulo, ele existe uma integração com um sistema da fundação aqui do Rio Grande do Norte, né, da FUNPEC. Então, os projetos que são submetidos pelos coordenadores aqui, os que existem parceria com a fundação, eles, através de um serviço, eles são migrados para o sistema da fundação e a fundação pode realizar lá as operações que eles precisam. Aqui a gente vai iniciar agora com o fluxo de submissão, tá? Então, depois que o módulo de projeto ele tiver todo configurado, né, digamos assim, com os cadastros realizados, vocês podem já liberar para que seja iniciada a submissão de um projeto, por exemplo. A submissão do projeto é feita no portal administrativo. O coordenador do projeto ele tem acesso a uma aba chamada Projetos, e aqui tem uma funcionalidade chamada Submeter Projeto. Uma submissão ela é dividida em 9 passos aproximadamente. Pode se estender até 10, dependendo do tipo do projeto. Mas, no geral, são esses 9 passos. E as informações que serão inseridas vai depender do tipo do projeto que está sendo submetido. Então, por exemplo, nesse nosso exemplo, nesse slide aqui, o tipo de projeto é um tipo ensino, com subtipo graduação, e o coordenador ele vai preenchendo as etapas em função do projeto que ele está submetendo, né? Então, por exemplo, é um projeto de natureza financeira? Se for, ele marca. Se não for, ele marca essa outra opção aqui. Aqui tem âmbito, né? Tem os projetos nacionais e internacionais, e aqui são as captações de recursos, que a gente faz a configuração lá no módulo. Então, para esse módulo, para esse tipo de projeto, ensino, subtipo, graduação, as captações de recursos que estão configuradas são essas aqui, sem envolvimento da fundação, e o tipo B, que é quando envolve repasses de recursos financeiros, no caso aqui, tá, pessoal, é um exemplo de como ele já funciona, né? Quando envolve repasses de recursos financeiros pela UFRN à fundação de apoio para a realização de atividades acadêmicas e gestão administrativa e financeira dos projetos acadêmicos, na forma do artigo tal da lei tal. Então, isso daqui já é uma interface com o tipo de captação da UFRN. E para o nosso exemplo aqui, eu não coloquei envolvimento da fundação. Tá? É um projeto que a gente vai usar somente para tramitar dentro da universidade sem envolver a participação da fundação. Mas essas captações de recursos, elas são configuradas lá na aba Cadastro do módulo de projetos. Então, quando vocês selecionarem aqui o tipo e o subtipo do projeto, o que vai aparecer como forma de captação de recursos será o que foi configurado lá na aba de cadastros. A segunda etapa são os dados do projeto. É o título, a vigência, né, que é a previsão de início e fim, o valor do projeto, se for um projeto financeiro. Se não for um projeto financeiro, não aparece campo para inserção de valores. E aqui aquelas etapas, né, que existem em um projeto, no caso aqui, objetivo geral, objetivo específico, justificativa, metodologia e os resultados acadêmicos esperados, né? E aí, para cada um dos tipos de item, né, que será inserido no projeto, tem aqui uma descrição em amarelo explicando, né, para tentar ajudar aí o coordenador na hora da sua submissão. Então, sempre que a gente, aqui, por exemplo, no exemplo desse slide, a gente tem uma aba de objetivo geral. Então, vai ter aqui um campo texto, e aí o coordenador do projeto, enquanto estiver submetendo, vai realizar o preenchimento do objetivo geral. E o mesmo vai valer para cada uma dessas outras etapas aqui, esses outros campos. Embaixo, esse formulário é um pouquinho extenso, né? Então eu dividi ele em 2 slides.
abaixo desse campo de texto aqui, onde serão informados objetivos, justificativas, metodologias, tem a área de conhecimento do projeto que está sendo submetido, né? Então, por padrão, o sistema necessita pelo menos da grande área de conhecimento e da área de conhecimento, né? Se quiser, como informação adicional, o coordenador pode inserir também sub-área e especialidade. Mas, por padrão, ele só precisa, inicialmente, da grande área e da área. A unidade responsável pelo parecer técnico também pode ser preenchido já nesse momento, e aí depende da instituição, se é a própria unidade, ou se vai ser uma unidade, uma pró-reitoria, por exemplo. E quando ele preencher aqui, ele pode gravar e continuar, e esse fluxo, né, esse fluxo de submissão, para cada etapa que o coordenador ele for inserindo, né, por exemplo, a gente está aqui na etapa 2. Quando ele clicar aqui em gravar e continuar, o sistema vai salvar, tá, essas etapas, e se ele não conseguir preencher tudo no momento em que ele está realizando essa submissão, ele pode simplesmente parar, ele pode sair daqui do sistema, e quando ele voltar na submissão, naquela mesma funcionalidade lá de submeter, o projeto vai estar lá em modo rascunho, né, digamos assim, vai estar salvo com as informações que ele já inseriu, porque são muitos passos, né, então o sistema deixa lá salvo as informações para que o coordenador, quando estiver submetendo seu projeto, se por algum motivo ele não conseguir fazer tudo em um dia só, ele possa fazer aí com o tempo que ele tiver para realizar essa submissão. Então ele pode estar, tem bastante tempo e o sistema vai estar gravando, né, essas informações para quando ele voltar, ele retorne de onde ele parou. Aqui a gente tem o passo 3 da submissão do projeto, que é o dado dos membros da equipe, né, equipe de trabalho que vão trabalhar nesse projeto. E aí a gente tem essas 3 origens aqui, servidores da universidade, alunos da universidade e os participantes externos à universidade. Então são essas 3 possibilidades que existem. Aqui você informa se o participante é definido ou não, e a função dele no projeto. No nosso caso aqui, nesse exemplo aqui, eu coloquei um colaborador no projeto e aqui eu informo o servidor. No mínimo, para que o coordenador ele consiga submeter esse projeto, no mínimo, precisa do coordenador, né? Então, nesse nosso exemplo, desse slide aqui, por exemplo, eu tenho um participante que é um professor efetivo, aí ele marca aqui quantos existem, né? E eu tenho um aqui que é um discente de graduação. E esse meu professor efetivo é o coordenador do projeto. Então, a gente precisa de pelo menos um coordenador para que o sistema permita que o coordenador submeta esse projeto. O passo 4 da submissão é as informações das entidades que estão sendo contratadas e das entidades que estão contratando, mais outros partícipes que se tornem necessários para esse projeto. Né? Então, aqui a gente tem quem contrata, quem está sendo contratado, os representantes de cada um. Nesse meu exemplo aqui, são dados fictícios, tá, pessoal? Então, não levem em consideração, pode ser bem divergente da realidade. Aqui, quem está contratando, o contratado, perdão, é a própria universidade, né, de vocês, que eu coloquei como exemplo, e aqui está o responsável, e o contratante seria aqui uma empresa, eu coloquei uma empresa aqui como exemplo, e aqui embaixo ainda poderiam ser adicionados outros partícipes, né, o proponente, interventor, existem algumas outras tipos de partícipes que também podem ser inseridos no projeto e que ficarão listados, né, quando você for fazer uma consulta do projeto, ele vai listar todos os partícipes, contratado, contratante, concedente, conveniente, interveniente, se não me engano, outro tipo, né, tem alguns tipos aqui. Passo 5 da submissão da nossa proposta de projeto é o cronograma de execução desse projeto, separado em objetivos com metas, né, então a gente pode, para cada objetivo do nosso projeto, a gente pode associar a X metas, né? Então, nesse exemplo que eu estou dando para você aqui, eu tenho 2 objetivos e cada objetivo está com uma meta. Então, no meu objetivo 1, eu tenho uma etapa de planejamento com essas metas e a unidade de medida dessas metas. Quanto será produzido nessa meta nesse período e o valor que será gasto para a produção nesse período aqui, desse objetivo específico. O mesmo eu fiz aqui para baixo. E aí o coordenador,
quando estiver fazendo a submissão do seu projeto, ele pode cadastrar quantos objetivos específicos ele achar interessante e quantas metas ele também achar interessante, desde que o planejado, né, o cronograma, ele esteja dentro do período de vigência do projeto. Então, ele já preenche aqui automaticamente. Nesse meu projeto aqui que eu estou realizando o teste, é um projeto de 1 ano. Então, ele iniciou 1º de janeiro de 2020 e o término dele seria 31 de dezembro de 2020, né, por exemplo. E aí, todo o nosso cronograma de execução vai ser em cima desse período de vigência inicial do projeto. Após o cronograma de execução, a gente passa para o plano de aplicação, que é onde a gente faz aqui o detalhamento das despesas, né? Então, quando tem recurso envolvido, a gente pode fazer o detalhamento por item, né? Por rúbrica desse projeto. Então, o que é que eu vou gastar, na verdade, quanto eu vou gastar com material de consumo, quanto eu vou gastar com material permanente, quanto eu vou gastar com serviço de pessoa jurídica ou serviço de pessoa física. Isso daqui a gente pode ir detalhando no plano de aplicação do nosso projeto. Você tem lá um orçamento, sei lá, de 100 mil, e aí você pode distribuir esse orçamento nas rúbricas que o sistema prevê lá. Tem material de consumo, tem as maiores rúbricas, e essas rúbricas foram definidas aqui através de uma resolução da própria UFRN, lá do Conselho Administrativo deles, e elas ficam dispostas aqui para que seja detalhado, né? Quanto e com o que vai ser gasto. Total previsto, total detalhado. Quando você faz a inserção, né, quando o coordenador ele vai inserir o plano as rúbricas e o valor que será detalhado no plano de aplicação, ele insere aqui, tem um botãozinho de inserir, e aí esses itens inseridos vão fazer parte de uma lista. Nesse exemplo aqui embaixo, só tem uma rúbrica, que é a de material de consumo. E aqui ele pode fazer o detalhamento. Nesse caso aqui eu já detalhei o valor total do meu projeto, então o valor a detalhar ficou em 0 aqui, e aí ele mostra no final qual vai ser o total do projeto aplicado. Na universidade aqui, existe também, como tem essa parceria, né, com a fundação, existem valores que são repassados. Então, dependendo aqui do projeto, nesse nosso exemplo aqui, não tem envolvimento da fundação, não foi feito nenhum repasse, mas pode também ser detalhado aqui unidade executora, centro, unidade e fundos acadêmicos, que iriam receber uma parcela desse valor desse projeto. E aí isso é variável, né? Depende do tipo de projeto. O passo 8 da submissão é a inserção de documentos do projeto. E aí existem, né? Esses documentos, tem um pouco mais aqui, eu tirei esse print aqui, mas ele é maior um pouco. E aqui tem os documentos que são pelo menos um deles é obrigatório para inserção, né? No padrão aqui do sistema, a gente precisa pelo menos dar autorização para a participação do projeto. E aí, no mínimo, o sistema precisa desse documento para que o projeto ele possa ser submetido. E aí, novos documentos também podem ser inseridos aqui de acordo, né, com as regras de submissão da instituição. Felipe. Alguém quer perguntar alguma coisa, né? Pode perguntar. Então, a gente vai perguntar no final ou já pode ir te fazendo perguntas? Eu vou terminar aqui essa parte de submissão, aí para cada parte que eu terminar, eu abro e vocês podem perguntar se quiser. Ok, obrigada. Eu acho interessante a gente perguntar enquanto a apresentação está sendo executada, digamos assim, porque fica mais fácil de lembrar, né, digamos assim. Essa parte da submissão, eu já estou terminando aqui agora, aí eu abro, vocês podem tirar algumas dúvidas se quiser. Esse passo 9 aqui é o passo de confirmação das informações que foram inseridas durante o cadastro do nosso projeto, né, durante a submissão do nosso projeto. Então, aqui é para o coordenador verificar se tudo que ele preencheu está ok. E aí o sistema vai listar, né, todo o projeto, né, desde do valor, da vigência do projeto, até o cronograma, os documentos que foram inseridos, ele vai fazer um resumo, né, vai exibir um resumo para o coordenador do projeto que está submetendo, para o usuário que está submetendo o projeto, para que ele confirme.
Ele pode gravar, né? Se ele quiser, ele grava aqui, aí o sistema deixa em modo de rascunho para que ele possa acessar em um momento posterior. No último passo, depois que ele clica nesse botão aqui de continuar, o sistema pergunta se ele leu, né, e declara formalmente que está de acordo com as declarações. Existem umas declarações aqui em cima, que elas aparecem, no caso aqui, eu não configurei nenhuma, por isso não apareceu. E aqui ele confirma a submissão com a senha. Então ele precisa colocar, inserir a senha dele e clicar nesse botão aqui de enviar. Quando ele fizer isso, o sistema vai emitir aqui uma mensagem verde, dizendo que o projeto foi enviado com sucesso, e agora encontra-se pendente da indicação de um parecerista. Então a pessoa precisa ser indicada para dar um parecer nesse projeto que foi submetido. E aqui eu coloquei uma observação, só para ilustrar, que assim que o projeto ele é submetido, o sistema já gera um processo lá no módulo de protocolo, e esse processo ele fica apto a recebimento na unidade do usuário que está submetendo o projeto. Então, junto com o projeto, o sistema cria um processo em branco, tá? Não tem nada nesse processo. Ele fica apto para recebimento na unidade que submeteu, e se for necessário, né, se precisar, o usuário ele pode fazer a inserção desses documentos que farão parte desse processo também, e enviar esse processo para alguma unidade, e aí vai variar de acordo com o projeto ou de acordo com o fluxo da universidade. Se o parecer os pareceristas estiverem configurados, lá naquela tela que eu mostrei inicialmente, ele já vai receber um e-mail, geralmente a configuração do parecer é feita antes da submissão. Então, se já tiver tudo configurado, nesse nosso exemplo aqui, que era um projeto de ensino, subtipo graduação, a Pró-Reitoria de Ensino já iria, o usuário configurado já iria receber aqui um e-mail dizendo que ele foi indicado para ser o parecerista, né, e realizar a análise desse projeto aqui que foi submetido, certo? Isso se a configuração for realizada. Pronto, aqui seria a gente iria iniciar aqui já algumas operações após a submissão. Então, nesse momento aqui, eu vou abrir agora para que, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente tire. Se quiser tirar alguma dúvida, podem ficar à vontade aqui nessa parte de submissão, ou se estiverem anotando, também pode tirar no final. Felipe? Oi. Posso fazer uma consideração aqui? Pode sim. Meu nome é Cláudio, eu sou da Diretoria de Planejamento e Gestão da Universidade, que cuida de orçamento, o setor de contratos e o setor de convênios e apoio a projetos está dentro dessa divisão. Uhum. Mas, antes de mais nada, eu fiquei um pouquinho prejudicado. Logo no início da reunião, eu tive que me ausentar, porque o pró-reitor me ligou e me pediu muito para falar comigo, que era meio urgente, e eu perdi grande parte da apresentação. Mas prometo que vou ver a gravação, tá, Daniel? Depois, se você puder me disponibilizar o link de que vai ficar gravado aí, porque nos interessa muito esse assunto, Felipe, porque a gente recentemente criou um setor desse setor de convênios e apoio a projetos, foi criado. Eu estou trocando uma ideia com a colega aqui, que é a chefe do setor, parece que ela está gostando muito. Aí eu queria te fazer uma pergunta, se esse módulo já vai ser disponibilizado para a universidade, para o UFSJ utilizar? Vai sim, dia 31 ele já vai estar disponível para vocês aí, inclusive vocês podem testá-los antes de já subir para a produção. Ah, ótimo, beleza. Outra coisa que eu queria perguntar, porque você começou a falar ali, eu fui interrompido logo quando você estava colocando quem são os responsáveis. Aí eu anotei aqui, mas eu não sei se o momento é esse de eu te perguntar se você já falou sobre isso ou não, você me desculpe. Mas onde entraria, por exemplo, será que é em parecer técnico? Por exemplo, porque você deve saber disso, eu não sei, mas o projeto ele passa por algumas instâncias institucionais, por exemplo, Assembleia Departamental, CONEP, tem momentos para essas instâncias se manifestarem no módulo? Não exatamente dessa forma, né? Não uma comissão, por exemplo,
teria que se fazer essa reunião fora, né, digamos assim, e o que Sim. seria inserido no projeto seria o resultado, que seria um parecer perfeito. ou algum documento dessa reunião. Isso, que né? deve ter a ata ou algum parecer técnico, e aí, nesse caso, o próprio coordenador do projeto pode entrar com essa documentação. Exatamente. Ou Perfeito. o gestor. Ou o Ou o gestor. Ou o gestor. coordenador ou o gestor. Tanto Tá faz. joia. Perfeito, Felipe, era isso. Obrigado, meu caro. Continuo aqui com vocês agora. Tranquilo. Mais alguém, pessoal? Podem ficar. Aqui foi só a parte da submissão que a gente fez. A gente vai ver agora as próximas operações com o projeto. Felipe, eu sou chefe do setor de convênios aqui da universidade. Eu queria saber, porque tem no final ali os pareceristas, né? E o nosso setor, no caso, ele faz uma análise de toda a documentação desde o início do processo. Seria esse parecerista, no caso? Porque depois ele faz a análise jurídica. Perfeito. Se já chegar para vocês no momento em que o coordenador submete, porque nessa etapa aqui, ó, por exemplo, deixa eu só voltar aqui rapidão. O coordenador ele já pode inserir aqui, ó, ad referendo, análise técnica, ata, qualquer tipo de documento pode ser inserido depois que o coordenador está submetendo. Na verdade, é no momento em que ele está submetendo. Então, assim que ele submete, esses documentos já ficam associados ao projeto, e aí, a qualquer momento, o gestor do projeto, ou mesmo uma pessoa indicada, pode realizar a análise desses documentos. E aí, a pessoa indicada, ela é configurada lá naquela funcionalidade do início que eu falei, de configurar parecer técnico. Entendi. Mas ele escolhe o parecerista, o coordenador que vai escolher? Como que é direcionado? Eu perdi o começo. Ah, tá. O gestor de projetos, ele vai configurar inicialmente quem é o parecerista e o indicado lá na configuração por tipo de projeto. Então, ele vai dizer, eu quero que sei lá, o Daniel, por exemplo. Eu quero que o Daniel indique um parecerista e eu quero que ele também analise o meu projeto. Então, quando um coordenador submeter um tipo de projeto onde o Daniel, ele é a pessoa que vai indicar alguém ou ele é a pessoa que vai analisar, esse projeto automaticamente vai cair para o Daniel. O Daniel vai indicar alguém ou o próprio Daniel vai analisar. E isso vai ser por tipo de projeto, tá? Entendi. Ó, no nosso exemplo aqui. Cada tipo de projeto tem um parecerista, no caso, então. Exatamente. Ou alguém que vai indicar. Entendi. É porque o nosso setor funciona diferente. A gente faz... agora, só eu que estou fazendo, né? Porque entrou outra servidora, só que ela ainda não está fazendo a análise. Então, vai ser tudo direcionado para mim, no caso. Exatamente. Então, quando forem configurar, eles vão, o gestor de projeto vai configurar para que todos os tipos de projetos você faça a análise do projeto. Ou Entendi. você indique alguém para analisar. E aí abre para essas duas possibilidades. Entendi. Tá, joia. Muito obrigada, Felipe. Ô, Daniel, uma última. Você disse que a aba de fiscalização, de inclusão dos fiscais não está disponível. Ela vai estar em algum momento? Porque ela é importante também. Vai, né? Sim. Ela vai sim. Joia. É porque eu encontrei um probleminha com ela, por isso que eu não estou demonstrando aqui nessa apresentação, mas existe. Mas ela é uma aba pequena, tá? Você só cadastra quem é o fiscal e pode fazer o acompanhamento por lá dos fiscais, dos relatórios de fiscalização. Sim. Vamos lá, que eu tenho a parte da submissão, tá? Agora a gente vai partir para as operações com o projeto. Então, depois que a submissão é feita pelo coordenador do projeto, e é importante, pessoal, que o coordenador faça a submissão, que é para ele ficar... Geralmente os coordenadores são docentes, né, da instituição. É importante que eles façam essa submissão para que todas as informações fiquem certinhas e já caia lá para o responsável realizar as análises. No caso da UFSJ, quando um coordenador ele submete um projeto, ele cai para qual setor? Cai no SECAP, para analisar. SECAP é setor de convênios? Setor de apoio, isso, de apoio a convênios e projetos. Ah, tá. Pronto, aí nesse caso, o que aconteceria? O gestor de projeto vai fazer a configuração das pessoas que irão analisar ou indicar alguém. E se é você que faz, se atualmente é só você que faz isso, para analisar as documentações que chegam no projeto inicialmente, o que iria acontecer? Iria realizar uma configuração nessa funcionalidade aqui, ó, que eu mostrei lá no iniciozinho aqui, ó. Configurar parecer técnico. O nome da funcionalidade é configurar parecer técnico, né? Quem faz é o gestor. E aí ele iria colocar aqui, ó, o tipo de projeto, ensino, pesquisa e extensão.
Aí colocaria qual unidade de tramitação? Aí colocaria para a sua unidade, a SECAP. E aí, quem é a pessoa? Aí colocaria seu nome. Como é seu nome? Poliana. Poliana. E a Poliana, ela vai fazer o quê? Ela vai analisar ou vai indicar alguém para analisar? E aí marca. Né? Se você indicar alguém ou se você vai analisar. Uhum. E aí, o que é que vai acontecer? Quando uma pessoa ela é indicada, essa configuração ela já é realizada com antecedência, o primeiro status, a primeira situação que um projeto assume é pendente de indicação de parecerista. Se você tiver essa permissão de indicar, o que é que você vai fazer? Você vai realizar a indicação nessa funcionalidade aqui, ó, que eu vou mostrar agora, chamada indicar parecerista. Tem aqui uma aba chamada Projetos, Autorizações / Parecer, e aqui tem Analisar / Indicar Pareceristas. E aqui ele dá duas opções, tá? O sistema permite que você anexe um documento. Na verdade, são 3, tá? Perdão. Ele permite que você anexe um documento ou que você indique alguém para dar um parecer nesse projeto ou que você mesmo realize a alteração da situação para que ele passe para a próxima etapa. É claro, isso aqui são as principais funções, mas você também pode visualizar o projeto. Nesse botão aqui de visualizar, você vai conseguir visualizar todos os anexos do projeto. Tá? Então, pelo que eu estou entendendo, é melhor você colocar indicação antes, que aí você vê se você mesmo vai analisar ou então indicar outra pessoa. É isso? É melhor? Ou indicação ou análise, aí vai depender da sua situação. Você que faz a análise, não é isso? Por enquanto, sim, mas vão ter outras pessoas. Então, eu estou entendendo que é melhor colocar a indicação e se eu não puder, eu indico. Se eu não puder analisar de primeira, eu indico outra pessoa. Pode ser Exato, assim? Pode ser sim. E aí, o que é que vai acontecer? A pessoa indicada vai receber uma notificação por e-mail informando que existe um projeto para que ela realize o parecer. Certo? Entendi. Certo. Muito obrigada. Aí, nesse caso aqui, o que é que acontece? O sistema, a pessoa que vai fazer a indicação ou análise fica com essa tabelinha aqui e o sistema mostra quais são os projetos que estão com pendência, né, que são esses que estão marcados em vermelho. Por exemplo, esse projeto, são dados fictícios, tá, pessoal? Só reforçando. Esse projeto de número 5 aqui, por exemplo, ele já foi analisado. Quando ele já é analisado, ele fica com essa situação aqui, com esse status aqui, ProPlan em análise técnica. E o sistema deixa ele marcado, né, fica pretinho as informações dele, e aí parte para a ProPlan, e a ProPlan que vai fazer as análises ou inserção de novos documentos nesse projeto. Enquanto tiver vermelhinho aqui, é porque está pendente de indicação de parecerista ou pendente de análise. O que é que a gente vai fazer aqui nesse fluxo? É claro, isso pode ser meio que adaptado, né? Se vocês não quiserem fazer essa indicação e essa análise, existe uma outra possibilidade que seria já tramitar o projeto para uma outra unidade qualquer e o responsável dessa outra unidade, que você também vai definir nesse envio, nessa tramitação, já cai para ele para que ele realize também a análise. Tem essas duas possibilidades. A que eu acho mais interessante é essa daqui, porque fica tudo configurado, fica amarrado, digamos assim, o fluxo. Então, já fica meio que mapeado, né? Quando um projeto do tipo tal, ele é submetido por um coordenador, ele já cai para uma pessoa indicar alguém. E a pessoa indicada já recebe o e-mail. Eu também acho melhor, que já fica tudo mapeado, né? E é mais fácil de visualizar, né? Isso, fica mais... Mas também tem, tá? Como eu falei no início, como ele é um módulo flexível, o gestor ele consegue fazer a alteração da situação e quando ele altera essa situação, o projeto pode ir para qualquer instância, digamos assim. Eu posso já alterar ele como o projeto, assim que ele for submetido, o gestor ele tem essa possibilidade, ele tem essa flexibilidade de já alterar para a análise técnica da ProPlan e já cair direto para a ProPlan fazer as análises. Entendi. Tem essa flexibilidade também. Um projeto ele foi submetido, mas aqui na UFSJ, assim que ele é submetido, ele vai para parecer financeiro. Aí o que acontece? O gestor vai lá, altera a situação do projeto para pendente parecer financeiro, aí ele cai para o responsável, que é uma pessoa que tem o papel de emissor parecer financeiro, para que ele realize essa emissão desse parecer. Então tem essa flexibilidade aqui em função da alteração da situação do projeto. O gestor ele tem toda essa flexibilidade de trabalhar com os pareceres de acordo com a ação que ele achar interessante.
a gente pode adaptar conforme o fluxo da UFSJ, então, Da própria né? UFSJ, é isso. Bastando alterar a situação. Agora, é claro, não pode fugir dos status que existem aqui, né? Sim, sim. E aí, por exemplo, no nosso caso aqui, nesse fluxo essa proposta de fluxo que eu estou mostrando para vocês aqui, o que vai acontecer na primeira situação? Assim que um coordenador submeter um projeto, ele vai cair para a pessoa que foi configurada indicar. E aí a pessoa que foi configurada para indicar vai acessar essa funcionalidade aqui, ó, de indicar, e aí vai colocar o nome da pessoa que vai dar o parecer. No caso, colocaria a Poliana. Poliana, não é isso? Isso. E, inclusive, poderia cair para você mesmo dar o parecer, Poliana. Se você for indicar e analisar, você pode colocar seu próprio nome aqui e você pode dar o seu parecer, inclusive. Uhum. E aí você pode indicar aqui as pessoas, essas pessoas vão ficar aqui nessa tabelinha com os pareceristas já indicados para esta proposta de projeto. E aí o que a pessoa vai precisar fazer? Vai ter que emitir o parecer. Ela foi indicada, não é isso? Uma vez que a pessoa é indicada para emitir o parecer, agora ela precisa emitir. E a emissão desse parecer é realizada nessa funcionalidade aqui, ó, chamada emitir/acompanhar parecer. Então o sistema ele já marca, né? Ele coloca aqui um marcador informando quantos projetos tem para que você emita o seu parecer. Então, nesse caso aqui, no nosso exemplo fictício, tem um. Quando ele clicar nessa funcionalidade, o sistema vai listar para ele a tabela com os projetos que precisa da emissão do parecer. Então, no nosso exemplo aqui, o que vai ficar disponível para que ele dê o parecer é o que está marcado em vermelho, né, que é o que está com o parecerista indicado. Então, aqui, nessa coluna status, o sistema já diz, ó, parecerista indicado pela Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, já que esse projeto seria um projeto de ensino, né, do subtipo graduação. Então, a pessoa que foi configurada é uma pessoa dessa unidade aqui, ó, da unidade 1200. Então, ela vai acessar o sistema, na minha proposta, tá, pessoal, de submissão, mas pode ser de qualquer unidade. Ela vai acessar aqui o sistema e vai clicar nesse botão de emitir parecer. O parecer pode ser dado de duas formas, né? Ou ele é favorável ou desfavorável, ou ele é um texto escrito ou ele é um anexo, né? Então, tem essas duas possibilidades. O parecerista, ele pode escrever, né, o texto padrão direto no sistema, ou se vocês tiverem algum modelo, já pode também realizar o anexo desse modelo aqui. E aí basta cadastrar. Quando ele clicar em cadastrar, esse parecer, né, e aqui tem o tipo do documento que vai ser anexado ao projeto, é um parecer técnico, e aí esse parecer ele vai ficar associado ao projeto, né, vai ser adicionado esse documento ao projeto. E aí o sistema diz, ó, o documento foi anexado com sucesso e agora ele não tem nenhum projeto pendente de emissão de parecer. O botãozinho, ó, some para ele só consegue visualizar os últimos pareceres que foram realizados no projeto. Nos projetos, no caso aqui, né, a gente tem 3, por exemplo. Aí, beleza. A gente indicou alguém, essa pessoa indicada foi lá e deu o parecer dela. Algo que vai acontecer agora, a gente vai fazer a análise. Então, tem a análise dos pareceres. O sistema, quando alguém dá um parecer, quando alguém emite um documento do tipo parecer técnico em um projeto, ele muda a situação do projeto para parecer técnico informado. Então, o parecer técnico da pessoa que foi indicada já foi realizado, o sistema troca a situação do projeto, e aí a pessoa responsável pela análise vai fazer a alteração da situação. O nome do botão é alterar a situação, tá, pessoal? É esse botãozinho aqui onde você vai prosseguir para o próximo passo. Mas, é claro, além da emissão, né, da análise, eu também posso fazer o anexo de um documento, né, a qualquer momento. Percebam que a qualquer momento o sistema permite que os participantes desse projeto anexem um documento. E aí ele vai ficando lá um projetão bem grande, com vários documentos anexados. A nova situação, com a pessoa que está fazendo a análise do parecer, ela pode colocar aqui parecer favorável. Existem algumas outras, aqui eu achei que mais se enquadrava no fluxo seria essa daqui, de parecer favorável, e aqui ela vai colocar uma observação sobre a alteração. Então, coloquei aqui um texto qualquer, tá, um texto fictício, coloquei aqui parecer favorável da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, confirmei com minha senha e continuei.
Quando eu continuei com a operação, o sistema, ele desmarca, na verdade, né? O meu projeto, ele fica preto, né? Fica sem pendência nenhuma, e ele troca a situação, ó, ProPlan em análise técnica. O que isso significa? Significa que o projeto agora voltou lá para a ProPlan, né? Foi para a ProPlan, e a ProPlan precisa realizar as operações que são de responsabilidades da unidade. Então, coloquei aqui, após a nova situação, após a análise do parecer, o projeto fica em análise pela ProPlan, e nesse momento, uma das possibilidades seria o encaminhamento para análise financeira. Por que eu coloquei uma das possibilidades? Porque é flexível isso daqui, né? A ProPlan pode alterar o projeto a seu critério e dizer, não é o momento de dar o parecer financeiro agora, é o momento de colocar a nota técnica. Aí ele vai lá, altera para nota técnica, ou altera para minuta, ou altera para análise técnica, e aí uma outra pessoa pode assumir lá a análise técnica. Eu também posso encaminhar para outra unidade, se eu quiser, posso fazer o encaminhamento desse projeto para alguma outra unidade com algum outro responsável, para que ele também dê o seu parecer, adicione um parecer também. Né? Ele fica bem flexível em relação a isso. Mas nessa minha proposta aqui, tá, que eu estou mostrando para vocês, que não necessariamente é o fluxo da UFSJ, eu estou fazendo o encaminhamento para análise financeira. E o encaminhamento seria nessa funcionalidade aqui, e quem faz isso é o gestor de projetos, tá? É a pessoa que tem lá a permissão, o gestor de projetos. Ela acessa essa funcionalidade aqui, de encaminhar projeto. E aqui o sistema só vai listar para ela, né, para a pessoa, para o gestor, os projetos que estão com a situação ProPlan em análise técnica. Essa situação, pessoal, é uma situação coringa, né? ProPlan em análise técnica quer dizer que a ProPlan pode fazer qualquer coisa com esse projeto. Pode mudar para parecer financeiro, pode mudar para parecer jurídico, pode mudar para inserção de minuta, pode mudar para inserção de nota técnica, pode encaminhar o projeto para outra pessoa, para que essa outra pessoa também dê o parecer, pode ser anexado novos documentos. Então ele fica bem coringa. Essa aqui é a situação coringa, digamos assim, onde é possível fazer qualquer tipo de operação com esse projeto. Qualquer tipo das operações que existem no sistema, tá? Então, no nosso exemplo aqui, eu vou novamente no botão alterar a situação e vou pegar o meu projeto que, depois de analisar os pareceres, ficou em ProPlan análise técnica. Eu clico aqui nesse botão de alterar a situação. E aqui eu vou dizer qual é a nova situação da minha proposta, do meu projeto submetido. Aqui o sistema só vai dar duas opções, tá? Se for nessa funcionalidade que eu estou indicando nesses slides, o sistema só vai dar duas opções, pendente de parecer financeiro e pendente de parecer jurídico. Nosso exemplo aqui, tá? Eu vou colocar para que ele vá para um parecer financeiro, digamos assim. O parecer financeiro, geralmente, né, e eu não sei se na UFSJ é assim, mas lá na UFRN, pelo que eu pude perceber, é feito pelo DCF. O DCF é uma unidade que está abaixo da Pró-Reitoria de Administração. Então, eu mudei aqui, né, o gestor vai lá, mudou a situação do projeto para pendente de parecer financeiro e confirma com a senha. Uma coisa que é interessante é que toda alteração que é feita no projeto fica registrada no sistema, então a gente consegue ver quem foi que fez tal operação. A Poliana mudou agora o projeto para pendente de parecer financeiro, para o DCF ir lá e registrar o parecer financeiro. Então, o sistema tem um histórico de movimentação, onde ele vai mostrar a Poliana fez a alteração do projeto para que o DCF realize o parecer financeiro. DCF é o Departamento de Contabilidade e Finanças da UFRN. Eu não sei qual seria a unidade equivalente aí na UFSJ. Mas deve ser, só me corrija se eu estiver errado, deve ser alguma unidade aí abaixo da Pró-Reitoria de Administração, PROAD, alguma coisa assim. Na verdade, desculpa, dotação orçamentária, seria isso? É a parte de análise financeira mesmo. Verificar se existe saldo, por exemplo, para arcar com o projeto, digamos assim. Sim, nesse caso, no nosso é separado, a parte de orçamento é feita na Pró-Reitoria de Planejamento. É na ProPlan também? É na ProPlan também. Por isso que tem muita gente do planejamento aí na sua exposição aí. Porque o convênio, projetos e a questão orçamentária, né, o orçamento, é na ProPlan. A nossa Pró-Reitoria de Administração é mais execução, onde estão a emissão de empenhos, pagamentos, a financeira mesmo está lá, o recurso financeiro é trabalhado por lá,
Mas no fundo é mais a mesma coisa, porque lá na UFRN ainda está tudo centralizado, né? Exatamente. Mas, a nível de sistema, isso também é flexível, né? Porque a pessoa que vai realizar o parecer é uma pessoa que tem um papel. Então, fica flexibilizado para qualquer pessoa do sistema que tiver essa permissão, consiga realizar o parecer financeiro do projeto. Então, geralmente, e aí me corrija se estiver errado, né? Vai verificar a viabilidade financeira, se tem orçamento para cá, e aí o parecer financeiro vai ser emitido. Quando acontecer isso, né, a situação do projeto ficar pendente de parecer financeiro, a pessoa com o papel de emissor parecer financeiro vai acessar a funcionalidade que fica aqui, né, no portal administrativo, chamado parecer financeiro. Perceba que, como é flexível, essa pessoa que eu estou usando aqui no exemplo para vocês, ela é uma pessoa que tem vários papéis. Eu estou usando aqui o exemplo do Daniel, por exemplo. Aí no Daniel eu coloquei todos os papéis nele. Ó. Aí o Daniel ele consegue dar um parecer do NIT, que é os de inovação, né, os projetos de inovação, parecer financeiro, despacho de projeto, parecer jurídico, pode dar parecer de recursos humanos e ainda pode anexar ou remover novos documentos. Então, percebam como isso é flexível. Então, se uma pessoa tiver apenas a permissão de emitir parecer financeiro, só vai aparecer essa funcionalidade aqui para ele, ele só vai conseguir emitir o parecer financeiro desse projeto. Ele seleciona aqui, ó, e vai ter um botão chamado emitir parecer. Só que antes de emitir, geralmente ele vai precisar visualizar os documentos do projeto, e para visualizar os documentos do projeto, basta vir aqui nesse botão visualizar projeto, e aí todos os documentos vão estar lá para que seja feito alguma análise inicial, caso seja necessário. Se não for, ele pode vir aqui e emitir diretamente o parecer já. O sistema anexa um novo documento no nosso projeto chamado parecer financeiro, né? E aí tem o responsável por esse parecer financeiro. Ele vai dizer se é favorável ou não e vai cair naquele mesmo layout que eu mostrei inicialmente com o parecer técnico, né? Ele vai criar um novo documento chamado parecer financeiro e vai associar ao nosso projeto. Então, percebam que a gente já está com dois documentos aqui associados. O primeiro documento foi a análise técnica e agora a gente está com o parecer financeiro. Se o fluxo for seguindo, novos documentos vão sendo inseridos. Né? Então, por exemplo, nessa proposta de fluxo que eu estou mostrando para vocês aqui, depois que eu dei o parecer financeiro, o projeto ele vai voltar para Proplan e análise técnica. Lembram que Proplan e análise técnica é a nossa situação coringa? Pronto. O gestor de projeto ele pode ir lá e fazer a alteração da situação do projeto para a próxima fase, para a próxima instância. No nosso exemplo aqui, na verdade eu dei alguns exemplos aqui, ó, o gestor ele poderia mudar para minuta, poderia mudar para nota técnica, poderia mudar para parecer jurídico, parecer de recursos humanos, entre outros. Se a Proplan precisar, né, em qualquer momento do projeto, precisar realizar análise técnica, vai ter aqui também um botão análise técnica. Isso aqui só quem acessa é o gestor de projetos, né? Geralmente está associado à Proplan, ele pode vir e realizar análise técnica aqui, nessa funcionalidade. Então, o sistema vai exibir novamente os projetos que estão com essa situação Proplan e análise técnica, e aí ele só vir aqui e anexar documento. E aqui tem mais um documento que será anexado ao nosso projeto, só que agora é a análise técnica da Proplan, por exemplo. Né? E aí, o usuário, né, que está fazendo a análise, está cadastrando esse novo documento, ele clica no botão cadastrar e o sistema anexa mais um documento. E aí o nosso projeto vai ficando, né, vai aumentando a dimensão dele, porque novos projetos vão sendo associados. Nessa proposta, tá, nesse fluxo que eu estou mostrando para vocês, após a análise técnica, o gestor de projetos ele pode alterar a situação do mesmo para que seja possível a inserção de uma minuta. Né? Então, eu estou colocando aqui que na próxima fase, né, do nosso fluxo seria a inserção já da minuta. Provavelmente a minuta deve ser uma das últimas coisas, né? Mas eu já estou, para vocês verem como é flexível, eu já estou alterando aqui, já colocando para que o gestor consiga inserir a minuta. E eu já estou inserindo a minuta depois de dois pareceres técnicos e um parecer financeiro. E se vocês perguntarem, não é a hora da minuta agora, não tem problema. Aí, desde que a situação do projeto seja Proplan e análise técnica, vocês podem mudar para qualquer outra situação. Eu vou botar para minuta, vou alterar a situação dele para pendente de minuta, eu posso vir aqui e alterar e colocar Proplan pendente de minuta, vou colocar aqui a minha observação do porquê que eu estou alterando para que ele fique pendente de minuta, e vou confirmar. Quando eu fizer isso,
o projeto ele vai aparecer nessa funcionalidade aqui, ó, de gerar, anexar minuta. E aí o sistema também já gera, tá? Ele tem um modelo de uma minuta, inclusive, quando vocês estiverem visualizando, vocês vão ver que o texto da minuta que o sistema gera ainda é um texto da UFRN, e aí a UFSJ precisa passar para a gente o texto para que a gente faça a substituição, tá? Aqui no botão visualizar projeto, o sistema vai mostrar tudo o que está acontecendo com esse projeto, inclusive os anexos, né? Se vocês observarem, ó, eu tenho aqui alterações de situação do projeto. Aqui eu tenho toda o histórico de alterações que foram realizadas com esse projeto. Então, por exemplo, dia 18, ele foi cadastrado. E aí a situação que ele mudou, né, após a submissão, foi pendente de indicar parecerista da Pró-Reitoria de Ensino. Isso daqui, essa movimentação, foi autenticada pelo Daniel. Depois de indicação do parecerista, o parecerista foi indicado. Quem foi? Foi o Lincoln. Depois do parecerista indicado, alguém deu o parecer técnico. Aí o sistema muda para parecer técnico informado. Quem foi a pessoa? Foi o Lincoln. Nesse exemplo aqui eu também coloquei o Lincoln. Depois do parecer técnico informado, ele muda para Proplan. Né, quem realizou a operação do parecer foi o Lincoln, então ele registrou aqui o nome do Lincoln. Depois ficou em análise técnica pela Proplan. Aí alguém mudou para pendente de parecer financeiro. Quem foi que fez? Aí o sistema diz aqui, ó, foi o Daniel. E aí ele vai, isso aqui vai aumentando, né? Toda vez que a alteração do projeto ela é alterada, ela é modificada, o sistema registra quem foi que fez, quando fez, a hora que fez e se ele colocou alguma observação, tá? Aqui embaixo a gente tem a geração da minuta do padrão do sistema, que está com as informações da UFRN, tá? A minha sugestão aqui é que, quando vocês gerarem essa minuta aqui, visualizem o conteúdo dela e podem passar para a gente o documento correto que a gente substitui. Isso aqui é um documento do tipo doc, tá? É um documento do Word, mas quando for fazer a anexação do documento, o sistema só vai aceitar um PDF. Tá? Então ele gera aqui um doc para que sejam feitas alterações da minuta, né? Algumas informações que são variáveis podem ser alteradas nesse doc, e aí salva como PDF para poder fazer a anexação. Primeiro gera aqui e depois anexa aqui. Depois que anexar, ó, coloca aqui a descrição do documento e escolhe o arquivo. A extensão do arquivo, né, dessa minuta que está sendo inserida, .pdf. Se colocar um .doc, ele não vai deixar, não. Beleza, adicionei a minha minuta. Aí o sistema fica lá, ele deixa flexível, você ainda consegue fazer a alteração da situação, pode vir aqui, alterar a situação do projeto e colocar, por exemplo, para nota técnica. Ele ficou aqui Proplan pendente de minuta, eu posso acessar aqui o meu projeto e mudar para Proplan nota técnica. Coloco aqui alguma observação do porquê eu estou alterando para nota técnica, confirmo com minha senha, e aí a pessoa responsável pela nota técnica vai realizar a inserção desse novo documento. Pessoal, vocês conseguem me ouvir, né, ainda? Todo mundo está tão calado. Estão na linha? Felipe, estamos ouvindo sim. Então, né? Eu vou me antecipar uma pergunta aqui, não sei se é hora dela também, se não for, você me responde mais tarde. Tá bem. Hoje, como é que a gente trabalha? Nós não utilizamos ainda o módulo, temos um processo, né? O primeiro documento normalmente é um memorando ou um projeto descrito pelo coordenador, monta-se um processo, esse processo tramita em todas as instâncias e vão anexando documentos. Quando a gente quer se reportar a esse convênio, normalmente a gente vai pelo número do processo. Perfeito. Né? E acha o convênio, ou vai pelo número do convênio e acha o número do processo. Nesse caso, utilizando este módulo, ele não vai ter, porque nós temos no CIPAC, nós temos os processos que são tramitados no CIPAC. Uhum. Nesse caso, utilizando o módulo projeto, convênio, ele não vai propriamente ter um processo numerado? Vai. Excelente pergunta. Acho que você não acompanhou, não. Acho que você na hora... No início... Eu devia estar... Então, desculpa, eu devia estar no telefone. Logo no início, assim que o coordenador submete, o sistema cria um processo. Aí tem aqui, você pode imprimir o... Isso, a capa do processo. Eu estava vendo aí, mas estava mais em cima. Tinha relatório geral, assinatura e declarações, não estava aparecendo. Estou vendo agora. Mas e se porventura alguém exigir o processo físico, consegue-se imprimir o processo como um todo, né?
Exatamente, perfeito. Em PDF, Isso. claro. Perfeito. Só que a gente tem aí, Cláudio, não é isso? Cláudio. A gente tem uma situação em que, assim que o projeto ele é submetido, ele é um projeto vazio, tá? O processo que é gerado após a submissão do nosso projeto é um processo vazio, e aí os documentos precisam ser adicionados, tá? Mas ele gera, sim, ele vai gerar um processo. O processo fica na mesma unidade da pessoa que submeteu, né, do coordenador do projeto. E aí o coordenador pode pegar lá os documentos, inclusive os próprios documentos do projeto, né, que ele gerou lá na submissão, ele pode também adicionar no processo e tramitar normalmente. E aí você vai ter duas situações, né? Você vai ter um projeto tramitando e você vai ter um processo tramitando também. E aí, como tem os documentos desse processo, a qualquer momento, basta consultá-lo e gerar o PDF, né, dos documentos que foram adicionados. Ok. No nosso caso aqui tem a nota técnica, que ela é mais um documento que será anexado no nosso projeto, e aí cabe aqui até uma observação. Se esses documentos que fazem parte do projeto também precisam estar no processo, é necessário que, após a adição, seja realizado também a adição no processo. Ele não faz automático, tá? Então, o sistema entende que o processo é uma coisa e o projeto é outra. Então, se você adicionou no projeto e esse documento também precisa estar no processo, é necessário que também seja adicionado no processo. Isso pode ser feito etapa a etapa, pode ser feito todo de uma vez, depois que o projeto estiver todo pronto, né? Você pode pegar os documentos e mandar lá para o processo, se for o caso. Após a inserção da nota técnica, eu posso alterar, por exemplo, para o parecer jurídico. E aí eu mudo aqui, ó, a situação novamente para o parecer jurídico. Ele fica pendente de parecer jurídico, e aí uma pessoa com o papel de emissor parecer jurídico vai lá e realiza o parecer. E aí percebam que é um pouco repetitivo, né? Você vai alterando, aí a pessoa responsável vai lá e emite o parecer. Aí quando o parecer é realizado, um novo documento do tipo do parecer é adicionado ao nosso projeto. E ele vai seguindo. Aí depois chega numa etapa, né, nessa proposta que eu estou mostrando para vocês aqui, onde o gabinete pode despachar o projeto. Então vai ter uma funcionalidade lá, onde alguém do gabinete pode despachar o projeto. Ele fica com essa situação pendente de despacho do gabinete. E aí eu vou lá e coloco a nova situação, encaminhado para Proplan, por exemplo. E aí o gabinete deu o despacho dele, registra aqui as observações por essa nova alteração que está sendo realizada. E quando o gabinete despacha, ou a Procuradoria Jurídica, eu não sei, a Procuradoria Jurídica geralmente é responsável pelos pareceres jurídicos, né? E o despacho é feito pelo gabinete. Pelo menos aqui no fluxo que eu estou ilustrando para vocês. Na FSJ talvez seja um pouco diferente. Mas depois que o despacho ele é realizado, e o nosso projeto fica com aquela situação coringa de Proplan e análise técnica, a gente consegue efetivar o projeto. O que é a efetivação do projeto aqui no nosso sistema, né, no CIPAC? A efetivação é transformar o projeto submetido em um contrato acadêmico ou em um convênio, né? Então, quando for fazer essa efetivação, o sistema vai dar essas duas possibilidades. Você seleciona o seu projeto, e aqui na classificação você diz se vai ser um contrato ou se vai ser um convênio, né? No fluxo do módulo aqui, ele só pode virar uma dessas duas situações, ou ficar somente em um projeto mesmo, não sendo transformado nem em contrato, nem em convênio. Se for efetivar ele e transformar num contrato, no nosso exemplo aqui eu transformei num contrato. Aí eu vou colocar o título, o número externo dele. Esse número externo é um número que tem um sistema do governo, não me esqueci agora o nome, que ele também gera, Siconv, eu acho, que ele também gera um número de convênio, e aí pode colocar esse número aqui. Aqui é o número do cadastro e o número do contrato. No nosso caso aqui, eu estou transformando no contrato. Aí o previsão de execução é o mesmo período de execução, de vigência do projeto, então o sistema já preenche isso aqui automático. Os objetivos e justificativa ele já traz, né? As informações que foram inseridas, a maioria delas já vem preenchida aqui no momento da efetivação. O que o usuário, o gestor, ele vai precisar informar aqui é se esse projeto vai virar um contrato ou um convênio. O título dele ele já traz e vai preencher aqui essas informações de número do cadastro, número do contrato e o número externo.
Tipo de documento é que existe acordo de cooperação, convênio, existem os tipos de documentos que formalizam. Âmbito do projeto já vem preenchido, o valor do projeto já vem preenchido, licitação aqui precisa colocar, né? Qual foi o processo de licitação, caso exista. No nosso caso aqui, como é contrato, aí todo contrato, quando é feito com a contratada, né, tem um processo de licitação realizado. E aí pode ser qualquer modalidade, né? Que estão disponíveis lá nos tipos de modalidades de processo. Pode ser uma licitação, uma carta convite, uma inexigibilidade, uma dispensa, por aí vai. Aqui é o tipo do projeto, isso aqui a gente já preencheu logo no momento da submissão, então o sistema já retorna essas informações. O que ele vai pedir aqui para o usuário é somente as informações realmente que não foram inseridas pelo coordenador no momento da submissão. Como no nosso caso aqui, o meu projeto está se transformando em um contrato, eu preciso adicionar as unidades interessadas, as unidades beneficiadas desse projeto. Porque, como ele vai se transformar num contrato, e aí para ficar registrado, como o sistema é integrado, né, ele vai criar um contrato lá no módulo de contratos, um contrato acadêmico, lá no módulo de contratos do CIPAC. E aí esse contrato ele vai poder ser manipulado depois, né? Pode realizar aditivos, pode realizar fiscalização deles, só que as funcionalidades vão estar disponíveis lá no módulo de contratos. A finalização, por exemplo, do contrato, né? Algumas outras operações. Aqui estão os partícipes que já foram inseridos no momento da submissão, mas na efetivação eu também posso adicionar outros, caso o coordenador não tenha inserido todos. Nesse momento aqui também é possível eu alterar os que já foram inseridos, né? Então percebam que tem essa flexibilidade aí para que você adicione mais ou altere mais informações a qualquer momento. Aqui a gente tem a parte da origem do recurso, né? Que vai manter esse projeto. Ele pode ser privado. No meu exemplo aqui é uma origem privada, né? Mas tem pública, estadual, pública federal, pública municipal, tem várias esferas aqui e origens de recurso. Aqui a gente tem os dados complementares desse projeto que está sendo gerado, né, com as informações de coordenador, vice-coordenador, fiscalizador. Se for fazer uma informação pública, né, geralmente é publicado no boletim de serviços, por exemplo. Aí tem que, se for publicar esse projeto, né, num boletim de serviço, tem que marcar aqui esse campo sim. Marcando essa opção sim, o sistema abre para que seja informado em qual boletim de serviço esse projeto vai ser publicado. Se não precisar publicar, deixa marcado aqui não, e aí não fica associado ao projeto essa informação de publicação. Aqui a tela com as informações do projeto, somente para confirmação do gestor, para ver se tudo que está no projeto está ok, né? Ele vai virar um contrato agora, aí ele clica aqui nesse botão efetivar. Quando ele clicar em efetivar, o nosso projeto se transformou num contrato de número 1 de 2020. Aí vira um contrato acadêmico e ele fica lá no módulo de contratos para que o gestor também possa mexer com ele e manipular. Felipe? Oi. Esse número é automático do CIPAC? Não, esse número é digitado. É digitado. O número a gente melhor. digita. Na hora que a gente efetiva, a gente coloca o número lá. O número do contrato. Exato. Perfeito. E aí ele cria um contrato acadêmico com essa numeração que a gente digitou. Aqui tem os comprovantes. Se precisar anexar algum documento a mais, pode anexar, né? Então percebam como ele é bem flexível, né? A qualquer momento eu posso anexar um documento no meu projeto. E agora no meu contrato, né? Também. Penúltimo item aqui da nossa apresentação é os aditivos. Aí depois dos aditivos a gente passa para os relatórios e consultas e encerra, tá? Aqui a parte do aditivo tem essa funcionalidade já disposta aqui na própria aba de projetos do módulo. Basta eu selecionar o meu projeto. Para que eu consiga realizar um aditivo, ele tem que estar com essa situação aqui, ó, tem que estar ativo. Se tiver naquela situação lá, Proplan análise técnica, por exemplo, o sistema não lista aqui, precisa estar, é como se o projeto já estivesse em execução, né? Para que você consiga realizar um aditivo, ele tem que estar já em execução. E aqui tem as informações do aditivo, se é um acréscimo, se é uma supressão, se é uma prorrogação, né? Ou se é uma prorrogação com acréscimo. Né? Fica bem flexível para que o gestor escolha qual vai ser o tipo de aditivo.
Os que eu conheço, que eu vejo com frequência, é o de prorrogação de prazo e os de acréscimo. Dificilmente eu vejo uma supressão, mas pode ser que aconteça. Aqui com o valor do acréscimo, quando a gente confirmar esse aditivo, o sistema vai pegar o valor global do nosso contrato, que era de 100 mil inicialmente, e vai adicionar com o valor do aditivo. Né? No nosso caso aqui, o nosso valor que foi incrementado foi de 20 mil, então nosso valor agora do nosso contrato, nosso valor atual do nosso contrato vai ser de 120 mil. Aditivos realizados, os contratos e os projetos, eles ficam disponíveis no portal público da UFSJ, então podem ser consultados aqui a qualquer momento por qualquer pessoa. Então, ele tem essa visão aqui. O sistema listou aqui, por exemplo, esse que a gente fez agora, que eu fiz, né, quando estava fazendo a simulação, ficou aqui listado, mas eu já vi que tem alguns outros já em funcionamento na UFSJ, então ele vai listar todos os contratos que estão firmados lá. Aqui a gente tem uma opção para consulta geral dos projetos. Essa funcionalidade aqui, pessoal, é bem importante, porque a gente consegue visualizar tudo o que aconteceu com o nosso projeto. É a consulta geral do projeto. Aqui a gente vê tudo o que aconteceu com ele. Inclusive, a impressão do nosso projeto pode ser feita aqui nessa opção de impressora, né? Qualquer um dos projetos, em qualquer situação, o gestor consegue fazer a consulta e verificar tudo o que aconteceu com ele. Basta clicar em uma dessas lupas aqui. E aí é bem grande, tá? O projeto, ele vai mostrar tudo que foi inserido pelo coordenador e pelos pareceristas, né? Todos os documentos, ele vai mostrar o cronograma, as pessoas participadas, os membros da equipe, ele mostra tudo o que foi inserido no projeto. E no final aqui a gente ainda tem o relatório geral, que nada mais é do que o projeto em PDF, que é esse daqui, ele é bem grande, tá? Que vai todas as informações do projeto, então eu coloquei só um trecho deles aqui, só para visualizar, né? Então, ó, vai todas as informações da parte geral do projeto, objetivo, justificativa, metodologia, os órgãos e entidades que são os partícipes do projeto. Mais abaixo ele vai mostrar a equipe de trabalho do projeto, mostra o cronograma, o detalhamento do cronograma, e tem uma opção também para que você gere ele com a versão de assinatura, por exemplo. Então, eu posso gerar aqui com uma versão sem assinatura e uma versão com assinatura. A com assinatura ele vai mostrar aqui o campo para assinatura física, né, dos partícipes do projeto. Proponente, contratado, contratante, por aí vai. Aqui está a capa do processo, então, como o sistema ele é integrado, né, lá com o módulo de protocolo, ele já gera um processo eletrônico que vai ele vai ser gerado lá no módulo de protocolo do CIPAC e ele pode ser adicionado documentos e tramitados, normalmente, como qualquer processo. E por último aqui, o relatório só existe, a nível de relatório mesmo, só existe um, que é esse relatório de situação por quantidade de dias, onde o gestor consegue visualizar quanto tempo o projeto passou em determinada situação. Por exemplo, nosso projeto aqui, ele tem um período de execução do dia 1º de janeiro de 2020 e até dia 31 de 12 de 2020. Quando usar esses filtros, aí o sistema vai mostrar os projetos que têm esse período de execução e quanto tempo ele passou, arquivado, gravado, com parecerista indicado. Ele vai mostrando aqui quanto tempo ele passou em cada uma dessas situações. Felipe, eu acho que não tem como, mas só uma dúvida. Não tem como já, quando a gente lança um projeto, o coordenador, no caso, já ser automático o lançamento dos documentos no processo também, que eu acho que a gente vai ter um pouquinho de problema quanto a isso, porque o professor não vai querer lançar as duas coisas, entendeu? Ele não faz de forma automática porque ele não entende ele não entende que um parecer, por exemplo, é um documento do tipo parecer, né? Ele pega só, se vocês quiserem, realmente vai ter que ser feito o upload do arquivo e vai ter que baixar para adicionar no processo. Ah, entendi. Mas não é muito complicado, não. E não é obrigado também que o coordenador faça, não. Pode ser qualquer técnico do projeto pode fazer isso daí, se for o caso. Ah, entendi. Ótimo. Obrigada. Aqui está o link, pessoal, e está o QR Code também para que vocês possam avaliar essa apresentação. E eu fico disponível para tirar dúvidas. Podem ficar à vontade.
se tiver alguma dúvida. Felipe, eu acho assim, bom, eu peguei uma parte da apresentação, eu acho que no momento da execução do módulo, pode ser que apareça uma ou outra dúvida, mas eu queria, da parte que eu vi, achei que foi muito bacana, muito interessante. A Poliana e a Gleitz estão fazendo alguns comentários comigo aqui no WhatsApp, alguns comentaram aí no chat. Eu acho que vai poder nos ajudar muito, inclusive no controle do andamento dos projetos, porque hoje a gente ainda tem a dificuldade, porque muitos projetos ou processos ficam parados muito tempo em certas unidades, e aí você mostrou que ele o sistema vai mostrar quanto tempo ficou parado em cada unidade, enfim, claro, isso é uma brincadeira, mas a gente sabe que muitos projetos levam meses, cara, às vezes até anos para eles serem consolidados. E num sistema online, as coisas precisam ser efetivadas de maneira mais rápida, né? Porque tá tudo ali, é tudo registrado, não dá para ficar voltando datas, retroagindo datas, enfim. Mas eu acho que a gente está muito esperançoso, porque nós realmente temos alguns problemas internos com relação a convênios e a gente está numa luta danada para ajustar isso, e eu acho que o sistema vem muito bem, numa hora muito boa. Tá? Gostei muito da apresentação, parabéns. Como é que eu acesso esse código aqui, Felipe, no celular? É só você ligar a câmera e apontar para cá. Beleza, não, tá certo. E aí eu consigo responder, né? Isso, aí você consegue realizar o... Mas eu acho que a síntese que eu gostaria de fazer, tá, Felipe, é essa, e gostaria de parabenizá-lo pela apresentação, e o Daniel pelos eventos, que eu acho que tem sido muito bacana, viu, Daniel? Tá chegando muito em tempo. Valeu, Tetes. Eventos, cara, bacana. Tamo junto. Beleza. Era isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, eu só queria agradecer mesmo, Felipe, acho que vai ajudar muito a gente nessa questão do controle também dos projetos, né? Eu só queria agradecer pela sua apresentação. Tá. Então, eu também agradeço, tá, por sua participação, muito obrigado pela presença de vocês, e eu fico também à disposição, tá, a qualquer momento, podem acionar o Daniel, podem me acionar também aqui, que a gente pode tirar as dúvidas de vocês, caso vocês tenham mais dúvidas quando estiverem operacionalizando o módulo em produção, tá bem? Muito bom. Então, é isso, né, Daniel? Isso. Muito obrigado, Felipe. Obrigado a todos os presentes aí. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo também, que eu tiro a dúvida com o Felipe. Beleza, Daniel. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu. Ok, valeu. Obrigado. Até mais.